Uma outra coisa que eu anotei aqui, que o André falou, ele falou bastante da questão da burocracia. Ele pontuou muito bem, o brasileiro de fato detesta a burocracia, detesta. Eu recentemente estava na Fenalol em São Paulo, e o pessoal falando lá que nós precisamos, né? Economista e liberal é essa coisa, né? Eles parecem que têm pulga na cueca, adoram falar as mesmas bobagens de sempre e dizer que o nosso sistema é muito burocratizado para as empresas e que isso é uma coisa que vem da nossa tradição portuguesa e o nosso amor à burocracia. Aí contam aquele livro que eu chamo de Literatura de Aeroporto, de um cara chamado Laurentino Gomes, 1808. É um livro de diversão, é como se fosse um gibi, mas de valor histórico nenhum, nada. Não tem nenhum valor histórico. Ele não analisa nenhum documento original da época, não faz nenhuma análise jurídica, nenhuma análise técnica, nada, mas é um livro divertido, a gente dá risada, ele conta umas histórias, tudo mentira. Tudo que está lá é mentira. Conta um monte de historinha lá sobre 1808 e tal, pá. E lá ele fala, o Laurentino Gomes, o brasileiro herdou a burocracia, porque a primeira coisa que o Dom João faz é instituir selos, instituir cartórios, carimbos, etc., como se fosse uma coisa inata, como se fosse uma coisa do nosso DNA gostar de burocracia. E não é verdade, o André já falou, não é verdade. Se fosse verdade que a gente gostava de burocracia, a gente não ia para Disney. Ou a gente falaria, Disney é horrível, que lugar horroroso, não tem nenhuma burocracia, eu enfrento fila aqui e tal, posso furar fila. Né? A gente não tiraria férias sempre, quando sobra aquele dinheirinho e etc. A gente tira férias, gosta de ir para os Estados Unidos. Não, se a gente gostasse de burocracia, a gente ia para Cuba. Tirar férias em Cuba, né? Aquele cheiro de burocracia, gostar das coisas, papel e etc. Mas não é isso. E há também um grande problema conceitual, prestem bem atenção nisso. A gente tem um problema conceitual com as coisas, a gente se apega ao nome. Então, basta eu chamar esse livro de Constituição de Atenas para eu achar que, enfim, que Atenas tinha Constituição. A gente se apega ao nome das coisas. Esse é um problema grave da forma que o brasileiro faz a leitura das coisas. O André começou dizendo sobre analfabetismo funcional. Analfabetismo funcional é isso, é não compreender o conteúdo das coisas. E às vezes as pessoas dão deliberadamente nomes equivocados para que você pense numa coisa, sendo que aquilo não é aquilo, né? Então, voltando aqui, o que é burocracia de fato? Vou dar um outro exemplo. O americano é um povo burocrático? Não, não é. A maioria vai dizer que não, que lá é o lugar em que a gente pode fazer todo tipo de iniciativa, tem liberdade de iniciativa, não é um país burocrático, etc. Tenta fazer uma abertura de capital nos Estados Unidos para você ver. Vai lá na Securities and Exchange Commission, que é a CVM deles, e tenta fazer o tal do IPO, abrir uma empresa lá. A quantidade de documento que você tem que apresentar para o regulador americano é por baixo 15 vezes maior que a quantidade de documentos que eu tenho que apresentar para a CVM. Não tem comparação. O processo nos Estados Unidos é muito mais altamente regulado do que no Brasil. O nosso grau de regulação é baixo, mas nós somos burocráticos e eles não. A gente confunde o conceito de processo com o conceito de burocracia. Burocracia é uma coisa, processo é outra, são coisas diferentes. Processo é necessário, porque o processo ele vai legitimar uma determinada ação. Eu tenho que ter lá a fase, fazer isso, 1, 2, 3, 4. E isso o brasileiro gosta. E é bom ter processo para as coisas. O americano gosta. O capitalista gosta de processo. O que a gente não gosta é de burocracia. Mas o que é a burocracia? A burocracia é um aparato organizado de poder que serve única e exclusivamente para dizer quem pode entrar e quem não pode entrar. É diferente do processo. O processo você cumpre determinadas coisas e uma vez cumpridas essas etapas, indistintamente, qualquer pessoa pode entrar ou ter acesso a determinadas coisas. Na burocracia, não. Razão pela qual, na burocracia, você precisa pagar um intermediário. E aí começa o problema de corrupção e etc. A burocracia foi criada pela União Soviética.
O aparato burocrático é uma criação soviética. E o aparato burocrático ele está na origem dos problemas de corrupção. Não adianta dizer que o brasileiro é corrupto, que gosta de molhar a guarda e etc., molhar a mão de guarda. É bobagem. O que a gente encontra na base dos problemas de corrupção é o aparato burocrático. O aparato burocrático é essa estrutura que você monta para dizer isso aqui só vai passar porque o meu amigo está lá. Não vamos dar nome aos bois. Vamos falar o seguinte: olha, se deputado fulano for investigado, passa a mão no telefone e liga para o senador tal, que ele manda no COAF. Se eu tirar o COAF e botar o COAF embaixo do Banco Central, eu tiro desse senador a possibilidade que ele tem de dizer quem no COAF pode investigar quem quer que seja. Isso é burocracia. Eu tiro dali e crio um processo. Se você gostou do vídeo, não esqueça de dar o like. Entre em nosso canal e confira outros vídeos como este, e se gostar se inscreva.